Hi everybody! Gente, hoje nós vamos falar um pouco de gramática e vamos estar dando ênfase a personal pronouns, pronomes pessoais, ok? Eu gostaria de explicar para vocês uma coisa bem simples, mas que às vezes os alunos misturam um pouco. Primeiro, o termo pronome pessoal em inglês tem dois nomes possíveis. Vamos aqui para o quadro para eu especificar melhor? Look, primeiro, esse personal, que é o que confunde algumas pessoas, também pode ser subject, tudo bem? Não há motivo para confusão. Personal, pessoal. Subject significa sujeito. E aí eu até faço um link com vocês. O que é sujeito? Sujeito é o termo sobre o qual eu estou falando. Sujeito é o assunto. Por favor, sem essa de sujeito é o termo que pratica a ação. Isso é bem ultrapassado. Alright? Então repito. Personal pronouns ou subject pronouns. Alguns livros chamam de personal, alguns livros chamam de subject e alguns chamam dos dois ao longo da publicação. No problem. Beleza? Tudo bem? Tá. E quais são esses pronomes pessoais? Antes, fazendo um reforço para vocês, se eles são pronomes sujeito, eles entram no lugar exatamente, do sujeito da sua oração. Um outro ponto, antes da gente explicar, os pronomes já estão aqui, em inglês, todo verbo precisa ter sujeito. Em inglês, nós não vamos ter, por exemplo, o sujeito desinencial. Antigamente, o pessoal chamava de sujeito oculto. Isso já foi abolido, inclusive, da nossa gramática há alguns anos. Tá? Em inglês, portanto, se eu tenho uma determinada frase, o sujeito precisa estar explícito. Isso é problema? Não. Isso torna a língua inglesa mais lógica, mais direta e mais simples de estudar. Ok? Let's go! Primeiramente, vamos dar uma passada em todos os pronomes pessoais para vocês, atendo-nos à pronúncia, it's very important, ok? Nós já usamos, mas é bom pronunciar separadamente. E também, para facilitar para vocês, o que eles significam na nossa língua. Por mais que se discuta, não se deve traduzir, eu particularmente sou contra a tradução literal, é importante que o aluno saiba, de maneira geral, o que significa. É o norte. Agora, repito, nós não precisamos ficar traduzindo tudo ao pé da letra. Entretanto, por exemplo, o pronome I, eu, não tem como discutir. I, eu. Let's repeat. I, eu. He, ele, she, ela, it, ele, ela. Esse pronome é usado quando a gente se refere a coisas ou animais. Porque você pode estar perguntando, né? Por que ele, ela, se já tive ele aqui, he e ela, she? É simples. It é usado quando eu me refiro a coisas ou animais. Daqui a pouquinho eu dou um exemplo para vocês. You, você, vocês. We, nós, they, eles, elas, alright? Vamos aos exemplos para clarear um pouquinho mais as ideias? Eu estou falando com vocês. My name is Adilson. Então eu não digo para vocês, Adilson is a teacher. Se eu sou Adilson, eu vou substituir. É para isso que o pronome pessoal serve. Eu direi a vocês, aí eu mudo o verbo, prestem atenção ao pronome, I am a teacher. Da mesma maneira, se eu digo, Mary is my friend, Mary não é ela, she, ok? William is an ex-president, William não é ele, então é he. Bom, com relação ao it, pessoal, é um pronome que causa uma pequena confusão pelo seguinte, se eu já tenho he ou she, para que eu vou precisar de it se it significa ele ou ela? É porque it é usado quando eu me refiro a coisas ou animais. A princípio, você pode traduzir como ele ou ela. Muita gente não gosta. É que em alguns casos, em português, o it acaba não tendo tradução. Daqui a pouco eu dou um exemplo para vocês, para a gente não complicar a situação. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo bem simples, primeiramente, sobre o uso do it, em que você pode traduzir sem nenhum problema. Let's go? Olha só, eu digo para vocês aqui, olha, lab is a school. Analisem comigo. Lab não é uma coisa, não é escola? Então, não vou pôr he, o lab, ele. Não, eu vou pôr o quê? It. Por quê? Porque é uma coisa. É nesse sentido que eu dizia para vocês.
O que às vezes causa uma pequena confusão é que há algumas frases na língua inglesa, vou apagar aqui para facilitar para a gente, há algumas frases em que a gente não traduz o pronome it. Por exemplo, it's difficult. Vamos matar por aqui? Às vezes a pessoa só fala assim, ó, it's difficult. Tipo, que difícil? É difícil, hein? Então você não traduz o it. Mas a gente daí falar que nunca se traduz é complicado. O que ocorre aqui é muito simples. Em inglês, como eu já falei anteriormente, todo verbo necessita ter um sujeito. Aqui no caso, it's difficult. O que é difícil? Alguma situação, alguma coisa. Então eu uso o it no início da frase, eu inclusive chamo esse it de introductory it. It introdutório, porque ele só está ali, vamos dizer assim, comparando com a língua portuguesa, ele só está ali por quê? Porque em inglês a gente necessita que todo verbo tenha sujeito. Mais detalhes sobre it introdutório vocês vão ter na sequência do curso. Eu não vou me aprofundar tanto a mais para não confundir, porque é um assunto que, aprofundando-se, a gente precisa já estar pelo menos falando inglês com fluência. Mas isso aqui é fácil para vocês. Ó. Muitas vezes, se vocês traduzirem uma dica, tá? Se vocês traduzem uma frase, ó, ele ou ela é difícil e não tem evidência de substituição, é porque esse it só está aqui porque todo verbo em inglês exige um sujeito. Traduzam sem o it, não tem problema. Afinal, a tradução não deve ser feita de maneira literal. Alright? Bom, outra coisa sobre a qual eu gostaria de reforçar é o pronome you. Porque muita gente fala assim, poxa, mas you é você ou you é vocês? Both, os dois, tá? Se eu me refiro a uma pessoa e digo, por exemplo, you are nice, você pode traduzir como você é legal, tá? Se eu me refiro a um grupo de 40 pessoas e digo you are nice, você também pode usar a mesma estrutura, mas a tradução seria vocês são legais. Pode? Deve. Mas aqui não teve nenhuma variação por dois motivos. Primeiro, adjetivos em inglês não variam, eles não têm plural. E segundo, you significa você ou vocês. Beleza? Eu pergunto para vocês também, o que seria mais fácil para a gente? Se a gente tivesse o pronome you e com o mesmo pronome cada vez eu usasse um verbo diferente, ou se eu usar apenas um verbo e pedir ao aluno, ao falante que contextualize. Não é muito mais fácil estudar a coisa uma vez contextualizando? Então é por aí, beleza? Esses pronomes são muito importantes para vocês, porque são a base para vocês começarem a se comunicarem melhor, entenderem gramática, estudarem verbos e por aí vai, ok? I, he, she, it, you, we, they. Tudo bem então, pessoal? Thanks a lot. Bye bye.